Pô, eu fiz 15 anos de balé clássico. Caraca. E teatro foi durante isso aí? Sim. Eu faço teatro desde os 8 anos. Caralho. E a primeira peça profissional foi com 12. Porque o meu pai coreografava uma peça da Sura Berdichevsky no Vila Lobos, aquele teatro que pegou fogo. Uhum. E aí meu pai fazia coreografia, o Greg fazia, Fernando Caruso, Queiroga, uma galera. Caralho. Do tablado. Aí a gente entrou meio pro coro, aí daquilo ali eu já entrei pro tablado, aí eu já virei muito fritinha do tablado antes de eu... Meu pai, quando eu cresci, a minha infância inteira, os meus pais eram separados, então eu ficava final de semana com meu pai. E o meu pai produzia os monólogos do Pedro Cardoso, o Alto-Falante e os Ignorantes. Que foda. Então eu passei a infância inteira assistindo da Cabine de Luz O Pedro Cardoso. O Pedro. E aí, cara, eu lembro, assim, tinha uma música que ele cantava, acho que era uma música da Elza Soares, assim, em alguma cena da peça. E eu lembro de eu da Cabine de Luz vendo, tenho essa memória, tipo, marcada. E de eu falando, cara, eu quero fazer isso. Tipo, eu já entendia comédia como uma coisa sofisticada muito por causa dele. Porque eu via as pessoas rindo e chorando. E aí meio que rindo e meio boladas porque riram de uma coisa bizarra. Então eu já tinha uma relação com comédia muito forte de criança. Meio criança engraçadinha que fica fazendo piada. Mas eu comecei a ter um fascínio mesmo, assim, com ele, assistindo ele. Porque era pra além da... Não era uma comédia, tipo... dada, assim, né? Era uma coisa muito sofisticada, assim, pra frente. E aí eu lembro de admirar muito isso. E eu sempre usei meio que da comédia pra lidar com a minha vida, assim, né? Tipo, as minhas frustrações e tudo. Sempre foi uma boa estratégia, assim, um recurso mesmo. Uhum. Pesou o clima. Não, eu tô gostando. Pesou. Porque a gente tem história parecida também, é tudo frustração. Sim. E legal claro, ver a pô, tua vibe, assim, o que você... Como é bom a gente conhecendo, trocando ideia, porque a gente vai ouvindo e vendo, assim, hoje o que você é e a sua história, sabe? Sim. Pô, e você desde criança, esse teu fascínio, vendo o Pedro Cardoso, entendendo o que era aquilo, porque querendo ou não, você tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 10 anos? Menos. Então, tipo, você sentindo aquela vibe ali, entendendo, é o chamado, né? Tem o famoso chamado. Mas eu venho de um lugar bem privilegiado, assim, tipo... Meu pai não foi pra Globo, né? Não, meu pai tem 1000 questões e, tipo, ele é tipo um artista das antigas. Hoje em dia ele nem mais faz... Ele achava meio bizarro fazer novela, tipo sabe? a atriz Ginkgo Biloba também, que não só faz. Parou até. Esqueceu da carreira. Mas... O que eu tava falando mesmo? Você falou que eu venho do privilégio. E tipo, eu cresci, a Teodora é minha melhor amiga, irmã do Greg, então a gente via zenas improvisadas direto. Quando eu era menor, eu cresci muito num ambiente. Eu cresci no tablado, né? Tipo, sempre fui de lá. Primeiro curso que eu fiz meio que fora do tablado foi com o Caruso e com a Dani. Eles davam um workshop de comédia no teatro do Dani Ocampo. Ah, sim. Que escreve ela falou até hoje e tal. E aí eles davam um workshop lá no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Sim. E aí eu fiz. E era só adulto. Tipo, só tinha eu de criança, tinha 12 anos. Aí tinha tem essa história clássica que o Chico, pai do Caruso, até fez um desenho meu e tal. Que era um jogo que você chegava e atravessava o palco e aí tinha que falar uma frase meio que afirmativa e saía, assim, né? E aí eu atravessei, entrei no palco e falei, eu tenho 42 anos e 3 filhos. Aí todo mundo, porque só tinha coroa e eu, tá ligado? Com 12 anos, eu tenho 42 anos e 3 filhos. Aí depois daquilo eu fiz uma peça também só com os moleques mais velhos que eu, era tudo 18 mais, aí tinha André Dale, George Salma, uma galera do tablado, e só eu de menino tinha 13 anos. Caralho. Aí, nessa época, eu meio que estourei, só que o meu pai não me deixava fazer porra nenhuma. Ele não me deixava fazer televisão, não me deixava fazer nada com câmera. Porque criança tem que brincar, não pode trabalhar. Não. E aí, eu fui convidada pra fazer algumas novelas na Globo e não me deixaram. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui fazer televisão. Caralho. Caraca, então, tipo, só depois que você ficou maior de idade que você... Eu fui. E tu fez qual foi a primeira coisa que tu fez na televisão? Geração Brasil. Que era uma novela das 7. Com Murilo Benício? Com Murilo Benício. Ai, eu amava essa novela. Mentira! Minha mãe via, minha mãe assistia. Mentira! Porque eu sou muito fã do Murilo Benício. Sim. Desde onde? Desde quando? Desde o Clone. Ele é Luca. perfeito. Ele me dirigiu, eu fiz o filme dele, vai sair agora. Foi mesmo? O Que foda. Pérola, que era uma adaptação de uma peça do Mauro Razio.
que foi um dramaturgo importante no meio dessa galera, tipo... Não sei, era uma galera da época da minha mãe. Minha mãe fez as peças do Mauro Razzi. E aí eu fiz essa peça, esse filme, e ele me dirigiu. Foi o segundo filme dele e eu fiquei apaixonada por ele. Foi muito por causa dessa novela, a gente se conheceu na novela. Eu adoro. Eu tenho um cachorro chamado Doddy. Por causa do... Mentira. Por causa da novela da Donatella. Murilo, ó aqui, ó, um talento ele, ó, brilhante. Pô, Carminha, vou eu falar tenho uma também coisa pra você. Você tá me traindo com o Max. Que história é essa, Carminha? Perfeito. Ele já atropelou uma amiga minha. Ah, é? É, o Murilo Benício atropelou uma menina. Grave, hein? Porque o carro dele deve ser grande, hein? Mas é real. É? É verdade. Como é que foi? Eu esqueci o nome dela. A Deb. Amigona. Amiga do Johnny. Debbie Lagranha. Deb, não sei, não é essa não. Tu sabe quem é essa? Sei, Que era da Xuxa. Mas não é essa não. A Fez Deb, Power Cup, pô. Ah, é? Eu tô por dentro. Power